Caros irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor e na sua Mãe Maria Santíssima. Irmãos, estaríamos nós enganados esses tempos todos em acreditar em Jesus e Maria? Será que essa história da presença real na Eucaristia e da ressurreição é uma farsa da Igreja ao longo dos séculos? Não estaríamos nós enganados sobre a existência de Deus? Não seria para nós um engano rezar terços, novenas, adorar o Santíssimo? Não seria perder tempo participar de missas, procissões, romarias? Será que nós não estamos enganados em participar de grupos, movimentos? Não seria uma grande farsa a Sagrada Escritura e o Novo Testamento, uma vez que foi a Igreja quem disse que era a palavra de Deus? Será que essa devoção a Nossa Senhora sobre vários títulos não é um engano nosso? Não seriam mentirosas as aparições de Fátima, de Medjugorje, de La Salette, de Garabandal, de Lourdes? Não seria isso uma coisa criada pela Igreja para tentar bloquear, para tentar cobrir escândalos da época? Os papas não seriam homens autoritários que chamaram para si os poderes? Por que eu estou fazendo essas perguntas para vocês? Porque nunca como hoje a Igreja tem sido questionada. Porque nunca como hoje a doutrina tem sido questionada. Porque nunca como hoje todos esses assuntos vêm à baila. E como é difícil respondermos a uma sociedade que não quer ouvir, a um interlocutor que não quer o direito de resposta. A Igreja não tem direito à contrapergunta. A Igreja não tem direito a se manifestar. Às vezes, meus irmãos, nós vamos conversar com um padre, um sacerdote, para tirar uma dúvida católica da doutrina. E o sacerdote é tão indiferente, não quer responder sobre aquilo, como se ele não soubesse, como se ele não tivesse estudado, como se ele nem acreditasse no que nós vamos perguntar. No meu ministério é comum pessoas simples, humildes, chegarem, perguntarem se pode acender vela dentro de casa, se é bom guardar retratinho de missa de sétimo dia, porque tem pessoas que têm coleção, se é bom ter a imagem de São Jorge, se pode virar o Santo Antônio de cabeça para baixo para alcançar um casamento, se pode tirar a imagem do menino Jesus do braço de Santo Antônio para alcançar um parceiro, se pode guardar a imagem de Santo Antônio no congelador até se casar, se pode acender vela vermelha, verde, roxa, se pode rezar o terço, um mistério ou dois apenas, se pode comungar vivendo maritalmente com um rapaz. Tem uns padres que dizem que pode, tem uns padres que dizem que não pode. A Bíblia protestante é a Bíblia verdadeira e a Bíblia falsa é a Bíblia católica, por ter acrescentado outros livros, quando nós sabemos que foram os evangélicos que tiraram os livros, não a Igreja que acrescentou. Será que Deus existe? Ou é uma farsa, uma invenção da nossa mente? Jesus realmente andou na Terra? Ou é um personagem, um judeu errante, uma pessoa que se diz filho de Deus e os judeus não aceitaram e o crucificaram porque consideravam isso blasfêmia? Será que Maria foi uma mulher simples do povo, que nada fez, que nada representou, que nada é? No que Judite influencia a nossa vida? No que Raquel influencia a nossa vida? No que Sara influencia a nossa vida? Na minha, nada, a não ser o exemplo de suas vidas que vale a pena meditar. Mas é claro que Nossa Senhora influencia em nossa vida. Você sabe por que nós podemos responder a todas as perguntas do início? Porque nós temos sinais da graça de Deus. Nós temos um Deus que se comunica conosco. Nós temos um Deus que fala conosco através de situações, pessoas e coisas. Nós temos um Deus que corresponde ao nosso amor, à nossa fé e à nossa confiança. Os sacramentos têm validade em nossa vida e efeito. A devoção a Maria tem retorno em graças, milagres, livramentos, curas. A oração do terço
produz resultados satisfatórios na nossa vida espiritual, nos leva a uma vida de contemplação. A leitura da Sagrada Escritura produz frutos para a nossa vida diária, orienta nossos passos, conduz os nossos destinos. A figura do Papa representa para nós o Santo Padre, representante universal de Cristo na pessoa de Pedro. A continuidade apostólica dos cardeais e bispos nos garantem a veracidade da Igreja enquanto comunidade fundada por Jesus. Essa semana, um presbiteriano dizia que a Igreja Católica surgiu no quinto século com Constantino. Isso é uma ignorância histórica, uma falsidade, uma maldade, me desculpe a expressão, uma safadeza, porque nós temos aí o Concílio de Nicéia em 325, nós temos aí o Concílio de Éfeso em 434. Então dizer que a igreja é fruto do imperador é demais. É do nosso conhecimento que até Constantino, a igreja vivia nos calabouços de Roma, nas catacumbas de São Calixto, escondida, porque era a era dos mártires. Então um homem desse, profanador da palavra, falsificador da palavra, industrioso na mentira, captador de católicos fingidos e frágeis. Porque se você pegar uma igreja evangélica, 80% são ex-católicos. Se eles voltarem, elas fecham as portas. Não tem assistência do Espírito Santo, não tem o primado de Pedro, não tem as promessas de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então são todas fingidas, por mais que nela tenham pessoas boas e honestas. Queridos irmãos, quando nós somos indagados sobre a nossa verdade de fé, a maior prova somos nós. Quando nós somos questionados sobre a razão do que nós cremos, a maior prova de nossas práticas somos nós mesmos. Quando nós somos ridicularizados pelo que nós celebramos, a maior prova da seriedade, da honestidade, da grandeza do que nós celebramos somos nós. Porque o Espírito age em nós, o Espírito faz acontecer em nós o que nós celebramos. O Espírito Santo faz produzir em nós os frutos da sua graça pelo que nós cremos. Então é preciso que nós tenhamos convicção. Eu tenho falado muito nisso aqui, talvez você fique até cansado. É aquilo que eu disse ontem, eu não quero que você goste de mim, não preciso. Eu não preciso que você me aplauda, não preciso. Que você me estime, não preciso mesmo. Nós temos um voto chamado fuga das honras, que nos proíbe procurar a amizade das pessoas. O nosso fuga das honras é o nosso quarto voto, nos proíbe querer o amor dos outros ou querer amizades. Nós não temos amigos, nós temos irmãos na fé. Mas tem uma coisa que eu queria de você: fidelidade à igreja, fidelidade ao evangelho, fidelidade à doutrina. Essa coisa de dizer, eu sou católico, mas tenho um pé nos evangélicos, vá para lá, pelo amor de Deus. Eu sou católico, mas tenho um pé no espiritismo, pelo amor de Deus, vá ser um bom espírito. Eu sou católico, mas sou chegado a uma macumbazinha, vá para a Umbanda, vá para o Candomblé. A igreja quer filhos fiéis. Nesse sentido, ela quer arautos da verdade, arautos da sua doutrina, arautos do que ela prega. Uma coisa que me deixa muito triste é encontrar um católico pela metade. Um católico diversificado, um católico falso, uma religiosa falsa, um religioso falso, um sacerdote diversificado. Uma comunidade onde a mentira campeia. Ao contrário disso, me alegra uma religiosa verdadeira, um religioso, um seminarista verdadeiro, no qual resplandece a luz de Cristo presente na igreja. Então vamos responder às dúvidas do mundo com a nossa vida? Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Christus Dominus.